Salmos 63. Achou aí? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Obrigado, Jesus, por essa palavra maravilhosa, e pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, eu peço no nome de Jesus Cristo, amém. A nossa meditação nesta noite será baseada no versículo 6, que diz: quando me deito, lembro-me de Ti e penso em Ti durante as vigílias da noite. Quando me deito, eu lembro de Ti. E eu gostaria de falar sobre lembrar de Deus, e dar como título a esta reflexão nesta noite, amnésia espiritual. Hoje em dia nós sentimos que muitas pessoas estão sofrendo de amnésia, sem saber que estão com amnésia. Amnésia quer dizer perda de memória. Perda de memória. Antigamente, só as pessoas que tinham um pouco mais de idade é que tinham esse problema. Hoje em dia, a gente vê jovens com este problema. Chega em casa, põe a chave do carro e daqui 5 minutos fala: onde que eu coloquei a chave do carro? E começa a procurar em todo lugar, menos no lugar onde ele colocou a chave do carro, e começa a ficar nervoso. E alguns até chegam a dizer assim: foi o diabo que escondeu. Foi o diabo? Não, eu sei que não lembra. Não tem nada de diabo. A pessoa guarda o pente, e na hora que precisa do pente, não acha o pente. A pessoa guarda a tesoura. Tesoura é um negócio fácil de ir, né? Onde está a tesoura? E procura a tesoura. Procura até nos lugares mais inimagináveis. Vai procurar. Na minha casa tem que ser isso, irmãos, porque a gente acha tesoura dentro da lata de arroz. Eu não sei como é que vai parar lá, né? Pente dentro do forno, né? Quem tem netinhos, é mais ou menos assim que funciona, né? Na geladeira. Nós temos um videocassete lá. Esses dias queríamos ver uma fita de VHS, e aí eu falei assim: vamos ver. Aí liguei o VHS, peguei a fita de VHS e fui colocar, a fita não entrava. Eu falei: mas esse VHS estava funcionando direitinho, como é que não entra? Não entra. Aí eu peguei a chave de fenda, tirei assim a tampa de cima, tinha acho que 6 ou 8 pregadores dentro do VHS, prendedor de roupa, né? Alguém colocou os prendedores de roupa lá, eu não sei quem foi, né? Mas irmãos, o que acontece é o seguinte: a gente põe as coisas nos lugares e não sabe onde está. A gente esquece com muita facilidade. A gente esquece as coisas, as bênçãos que recebemos. A gente esquece o bem que muitas pessoas fazem para nós. A gente está ficando com uma mente fraca. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, porque é muito perigoso, e eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Nós não podemos esquecer de Deus. E o salmista fala que ele lembrava de Deus todo dia, ao deitar e durante as vigílias da noite. De madrugada ele acordava pensando em Deus. E nós precisamos
estar ligados com Deus, porque esquecer de Deus é um problema sério. A pessoa, quando tem esse problema de amnésia, é muito triste. Meu irmão biológico, ele está começando a ter essa dificuldade. Ele não pode sair muito longe de casa, que ele não lembra como é que volta. Aí eu falei com ele esses dias. Já pensou que triste? Você não pode sair de casa porque você não sabe voltar? Você esquece o caminho? É triste ou não é, irmãos? Às vezes a gente ri, né? Mas é triste. Já pensou, você olha para sua esposa, você esqueceu que ela é sua esposa? Fala, quem é você? Eu sou sua esposa. Ah, é? Ah, tá. Você olha para o filho, você esqueceu que é o filho? Irmãos, é muito triste. É triste ou não é? É uma doença assim que não traz dor, nada, mas é algo que mexe com a mente, o cérebro da pessoa, que ela esquece as coisas. Passa rapidinho, ela já esqueceu. Aí a pessoa fala, não, esse é seu filho. Ah, meu filho, que legal, hein? Aí ela dá uma volta lá e fala, mas quem é você mesmo? Já pensou? É triste. Então, irmãos, assim como é triste nós termos uma amnésia física, é triste nós termos uma amnésia espiritual. E tem muitas pessoas que estão passando por esse problema, e hoje eu creio que Deus quer nos dar um medicamento para que a gente possa ter a nossa memória espiritual ativa e reconhecer quem é o nosso Deus. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Irmãos, nós temos que lembrar que existe um Deus na nossa mocidade. Qual é a idade da mocidade? A minha idade da mocidade é 63, que é hoje. Eu tenho que lembrar de Deus hoje. Você que tem 14 anos, é hoje que você tem que lembrar de Deus. Você que tem 20, 30, 40, é hoje que você tem que lembrar. Antes que venham os maus dias. Por que ele fala antes que venham os maus dias? Porque, irmãos, a grande verdade é a seguinte, o tempo vai passando e a coisa, fisicamente falando, vai ficando meio complicado. A gente vai desgastando por completo como qualquer coisa. É a junta que desgasta, é a cabeça que vai desgastando, é a visão que vai ficando fraca, é a audição. Esses dias eu não sei quem estava lá em casa, chegou perto de mim e falou, pai, o que foi? Eu acho que você está precisando ir no médico de ouvido, estou falando com você, você não ouve? Falei, você está falando comigo? Não escutei o que você está falando, se for você, né, Gi? Eu estou falando, você não ouve? Eu falei, não ouvi não. Por quê, irmãos? Porque vai desgastando tudo. Vai desgastando tudo. Quanto mais o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, irmãos, vai desgastando. É verdade ou não é? É a junta, é a osteoporose, é a artrose, é a esclerose, é tudo que é osso, irmãos. É uma tristeza na vida da gente. Então, enquanto é tempo, vamos buscar ao Senhor, irmãos. Ah, mas que luta tremenda. Olha, a Bíblia diz lá em Neemias, quando ele estava lutando, ele disse assim, vamos nos lembrar do Senhor, porque o Senhor peleja por nós. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes a gente esquece de Deus. A gente esquece. A gente declara em todas as nossas reuniões de oração, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem muitas situações difíceis que a gente não clama a Deus. E eu vou dar um exemplo agora bem prático e fácil. Antes de dar esse exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Do Josias, hoje ele testemunhou aqui na reunião da oração de manhã. Ele trabalha na fábrica lá, e tem uma máquina lá que não funciona. Todas as peças saíam com defeito. Assim, Josias? Todas as peças defeituosas, não aproveitava uma. Aí colocaram o Josias para ir trabalhar lá, naquela máquina. E hoje o Adailton falou que aquela máquina era a máquina mais antiga, é a máquina mais antiga que tem dentro da empresa, que já estavam pensando até em substituir, porque aquela máquina não tinha jeito. O Josias chegou, começou a produzir lá e viu que estava tudo saindo com defeito. Ele falou, pera aí.
colocou a mão na máquina e orou: Senhor, entra com a tua providência. É o teu servo que está aqui produzindo essas peças e não pode. Está até hoje lá funcionando direitinho, não sai uma peça com defeito mais, irmãos. Olha que maravilha. É bênção ou não é? Lembrou de Deus na hora que a máquina não funcionava. Hoje eu chegando na igreja, fui querer parar o carro de ré ali atrás, para minha mulherzinha não ter problema de molhar o cabelo. Caí na valeta e atolei o carro. E o José todo molhado lá, tentando ajudar, tadinho, né? E olha aqui, abre o vidro, para abrir assim, aquela chuva forte entrando dentro do carro, querendo falar com ele, me molhando. Vai para frente, vai para trás, irmão. Quando você vai para frente, mais para trás, mais você afunda o buraco, mais você afunda. Quanto mais você tenta, mais você afunda. Aí vocês falam assim: pastor, é perfeito. Não é não. Pergunta se eu clamei. Falei: Senhor Jesus, me ajuda a sair disso aqui agora. Não falei. Não falei. Talvez se eu tivesse clamado, eu tinha saído. É verdade ou não é, irmãos? Então às vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho que seguir os passos do pastor, porque o pastor é perfeito. Não, às vezes eu acho que é melhor você seguir o passo do diácono lá, que ele lembrou de Deus na hora da necessidade, talvez mais do que o seu próprio pastor. Então, irmãos, nós somos humanos, a gente esquece mesmo. É verdade ou não é? Se a gente tivesse clamado, talvez teríamos saído. Mas não clamamos, ficamos apavorados. Ah, estou atolado, estou atolado. Clama a Deus, que Deus desatola, irmãos. Lembra de Deus. Neemias estava construindo lá a cidade de Jerusalém. De dia ele construía, os inimigos vinham de noite e destruíam o que ele construiu. Ele falou assim: eu não posso fazer, o que eu vou fazer? Tem uma solução. Lembrou de Deus. Quando você lembra de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. O grande problema é que quando o negócio começa a ficar um pouco mais complicado para nós, eu não sei se é uma adrenalina que sobe na mente, alguma coisa assim, que a gente não lembra de Deus. A gente lembra de tudo, mas não lembra de Deus. É verdade ou não é, irmãos? A gente não lembra. Na hora que mais a gente precisa, a gente não lembra. Talvez por isso que a gente sofre. A gente tem que lembrar de Deus em qualquer circunstância. Lá no livro de Zacarias diz assim: eu os espalhei pelas nações diferentes, mas mesmo assim eles não têm se esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para a sua terra. O povo de Deus tinha se espalhado, irmãos, mas Deus estava feliz com ele, porque falou assim: mesmo eles estando longe um dos outros, eles não têm esquecido de mim. Será que quando Deus olha para nós, Ele pode falar a mesma coisa? Esse povo não tem se esquecido de mim. Por isso, eu vou trazê-los de volta e vou ajuntá-los na sua terra. Olha que maravilha. Então, irmãos, é maravilhoso lembrarmos de Deus como salmista. Em qualquer circunstância, lembra, Deus está contigo. Ele prometeu, não te deixaria, nem te desampararia em nenhuma circunstância da sua vida. Mas normalmente, quando nós passamos por uma situação um pouquinho mais difícil, mais complicada, parece que a gente lembra de tudo, mas não lembra de Deus. É verdade ou não? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque pode ser perigoso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem na memória por toda a sua vida, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinarem a seus filhos. Cuidado, irmãos, nós temos tido experiências maravilhosas com Deus. Deus tem se manifestado de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem realizado os nossos sonhos. Não faz muito tempo, irmãos, nós estávamos nos reunindo num templo onde as paredes estavam caindo. As paredes estavam literalmente caindo, correndo um risco de uma ventania talvez um pouco mais forte.
aconteceu uma tragédia na igreja e a igreja caiu na cabeça dos irmãos. E nós sonhávamos em ter um lugar gostoso, amplo, e Deus realizou. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Nós estávamos num lugar extremamente precário, hoje estamos num lugar tremendamente abençoado. Amplo estacionamento, né? Área social, tudo, irmãos, acessibilidade em todo o terreno. Nós não podemos esquecer que um dia, lá embaixo, irmãos, veio uma pessoa na nossa igreja e ela estava um pouco acima do peso. Quem é lá da nossa época lembra? E a porta do banheiro dos homens não abria muito, porque tinha uma coluna assim, abria um tantinho mais ou menos assim, talvez uns 45 centímetros, que a gente precisava entrar assim para ir no banheiro. E o rapaz, ele era bem, não pode falar gordo hoje, mas ele era gordo, irmãos, fazer o quê? Né? E ele foi forçar para entrar no banheiro, ficou entalado na porta, irmãos, não ia nem para frente nem para trás. E aí ele começou a pedir por socorro e foi os irmãos não sabiam se empurrava ou se puxava. Foi uma dificuldade para desentalar o cidadão lá daquela porta, lembra disso? E hoje nós temos aqui, irmãos, pode chegar um obeso aqui com 300 quilos, que a porta do nosso banheiro aqui tem 1,20 m de largura. Entra o cadeirante, mais 10 pessoas lá no banheiro para poder ajudar se necessário for. Olha que bênção, irmãos, nós não podemos esquecer. Deus fala, não esquece as maravilhas e os milagres que eu tenho feito na vida de vocês. Hoje nós estávamos no curso aqui, nós estávamos lembrando como éramos antes de vir para Jesus, como era a nossa vida. Que tristeza. E olha hoje como somos abençoados. Nós não podemos ter memória fraca não, irmãos. Não podemos esquecer de Deus e nem das maravilhas que Deus tem feito para nós. O meu sonho era ter o nosso culto transmitido no ar, para o mundo inteiro, para quem quiser assistir e participar. E Deus manda um casal de anjos, não sei se anjo tem casal, né? Que falou que não tem sexo, mas foi um casal de anjos. E numa conversa bem informal, não sei nem por que saiu esse assunto, e eu do nada expus o meu sentimento, e hoje os nossos cultos são transmitidos para quem quiser assistir, em qualquer parte do mundo. Irmãos, nós não podemos esquecer de o que Deus tem feito por nós. Nós não podemos esquecer das grandezas de Deus, dos milagres que Deus realizou nessa igreja. Não podemos esquecer. Quantos milagres Deus já realizou aqui nessa igreja? Quantos milagres, irmãos? Incontáveis milagres Deus já realizou nessa igreja. Nós não podemos esquecer. É muito perigoso. A Bíblia fala, cuidado, muito cuidado, para que vocês não se esqueçam das coisas que Deus realizou no meio de vocês. Muitas pessoas chegam na igreja necessitando de bens materiais, ou de um emprego, ou um trabalho, ou reatar o casamento, alguma coisa assim, e a igreja começa a orar, e assim que a pessoa tem o seu pedido atendido, a tendência da pessoa é apostatar da fé, como nós pregamos ontem, né? E esquecer de que foi Deus que fez aquilo. Quantas pessoas na nossa igreja não podiam ter filhos, e hoje estão todos com seus filhinhos aqui fazendo birra, outros fazendo, correndo para lá e para cá, e fazendo aquela. Não, foi Deus que deu, irmãos. Glória a Deus. Não podemos esquecer do que Deus nos fez, de jeito nenhum. Ele alerta para nós, não se esqueça. E para que você não se esqueça, comece a compartilhar com os seus filhos e com as pessoas que vivem com vocês. Comece a compartilhar o que Deus tem feito. A Bíblia diz que esquecer de Deus gera em nós uma covardia, um medo. Está escrito aqui em Isaías 51:13: quem és tu que esqueces do Senhor que te criou e estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano que prepara para te destruir? Onde está o furor do
tirano. Irmãos, quem é você que se esquece do Senhor, que te criou, que fez os céus e a terra, e você fica com medo daquela pessoa que está pronta para te destruir? Por que a gente fica com medo, irmãos? Porque a gente tem esquecido do Senhor. Porque quando a gente lembra da palavra de Deus, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, 1000 cairão ao seu lado direito, 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido. Aquele que é nascido de novo e não vive na prática do pecado, a este o diabo não toca. 1 João capítulo 5, versículo 16. Mas a gente esquece de Deus, sabe o que acontece? Automaticamente o medo começa a invadir o nosso coração, quando você se esquece de Deus. Por isso, irmãos, não vamos permitir que esta enfermidade espiritual, da amnésia espiritual, pegue na gente. Não vamos esquecer de Deus. Por quê? Porque, irmãos, é muito triste. É muito triste. Se eu tenho problema de amnésia e eu não lembro mais que a minha esposa é minha esposa, eu não consigo mais ter uma vida de marido e mulher com ela. Concorda comigo ou não? Ela chega perto de mim como uma mulher normal, falou: opa, você, quem é você? Não te conheço. Eu não vou mais mandar aquelas mensagens românticas que eu mandava todo dia pelo WhatsApp, aquelas declarações de amor. Eu não vou mais comprar aqueles lembrancinhas para ela. Por quê? Eu não sei quem é essa mulher, quem é ela? Aí a pessoa fala: é sua esposa. Ah, é? Ah, tá bom. Mas daqui 5 minutos eu já não lembro mais. Então é muito triste, irmãos. É muito triste. E muitas vezes a gente esquece de Deus. Nós temos que ser que nem o salmista, lembrar dele a toda hora da nossa vida. Lembrar que nós temos um Deus e que na hora da luta e da dificuldade Ele está pronto a nos ajudar. Muitas vezes Ele não ajuda porque a gente não clama. Salmos capítulo 50, versículo 22 diz assim: vocês que esqueceram de mim, pense bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-lo. Entendeu? Vou ler de novo. Salmos 50, 22. Vocês que se esqueceram de mim, pense bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Irmãos, muitas vezes a gente declara: eu não esqueci de Deus não, eu não esqueci de Deus não. A gente diz isso, mas a grande verdade é que a gente nem lembra. Nós temos tantos compromissos e responsabilidades com Deus, porque quando Deus nos chamou e nos escolheu, Ele nos chamou, nos escolheu e estabeleceu uma aliança conosco. Na aliança, ambas as partes têm deveres e direitos. Então nós temos deveres dentro da aliança que Deus estabeleceu conosco. Ele tem um propósito, Ele não te escolheu por acaso ou em vão. Ele te escolheu porque Ele sabe que você é útil e você serviria a Ele de uma maneira maravilhosa em determinada área. Por isso Ele te chamou. E muitas vezes, irmãos, a gente esquece disso. Deus nos capacita para tantas coisas dentro da sua obra e a gente vai declinando a função. Pastor, não quero mais exercer essa função. Pastor, essa também não quero mais. Me tira da porta, me tira do cultinho, me tira daqui, me tira dali. Cuidado, irmãos. Cuidado que a pessoa que pede para ser tirado acaba sendo tirado até da onde ela não gostaria. Então Deus, quando nos chamou, Ele nos capacitou e nos atribuiu funções. Não vamos esquecer disso, irmãos. Eu quando casei, você quando casou, você chegou nesse altar aqui e você fez aqui um juramento. E a Bíblia diz que aquele que jura e não cumpre é um tolo, que Deus não suporta e vai destruir. E aí a pessoa chega aqui e faz um juramento: eu prometo diante de Deus, olha como é sério, diante do pastor, das testemunhas presentes, te amar,
te respeitar, né? O homem fala assim: suprir você em todas as circunstâncias. Em qualquer situação estarei contigo. Passa um tempo, não existe mais respeito, o homem não supre mais a casa, fica em casa, manda a mulher trabalhar. Espera aí, fizemos um pacto diante de Deus, não podemos esquecer. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos agora uma aliança com Deus, não podemos esquecer, irmãos. Porque o próprio Deus diz: vocês que se esqueceram de mim, pense bem, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-lo. É o que a gente sempre fala aqui: quando é ataque do inimigo, irmãos, você clama a Deus, né? Você tem um socorro. O inimigo está atacando, você clama a Deus. Deus vem e espativa com os capetas que está perturbando a sua vida. Mas quando é a mão de Deus pesando, para quem que você vai clamar? Para quem que você vai clamar? Quem é mais poderoso do que Deus, que você pode clamar e interferir e falar assim: Deus não vai ficar mexendo na vida dessa pessoa não? Não tem, irmãos. Então por isso que a Bíblia fala assim: cuidado para não se esquecer de mim, pense bem, porque senão eu vou destruir vocês e não vai ter ninguém que vai conseguir te salvar. Está escrito na Bíblia. Para terminar a pregação, irmãos, Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A pessoa que se esquece de Deus, o final dela vai ser inferno. E nós estamos aqui, irmãos, rumo aos céus. Nós estamos num caminho que é Jesus, que é a luz, o caminho que nos leva ao céu. E o inimigo está tentando fazer de tudo para você se esquecer dos seus compromissos, esquecer das suas responsabilidades, esquecer das suas funções, esquecer do pacto, da aliança que você tem com Deus, esquecer dos encontros que temos marcados com Deus. A gente canta: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Deus muitas vezes marca um encontro com a gente, irmãos. E aí o próprio Deus manda uma chuvinha e fala: eu quero ver se ele vai vencer. Aí o cidadão não vem porque está chovendo, não encontra. Aí amanhã Deus fala assim: eu quero ver quem que ele ama mais, se ele ama mais eu ou mais o emprego. Amanhã, na hora dele sair para trabalhar, eu vou dar o dobro da chuva. E aí cai a chuva mais torrencial. E aí o cara faz o quê? Tem que dar um jeito, tem que trabalhar. Será que Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Será que a gente está realmente colocando Deus em primeiro lugar? Então, irmãos, vamos pensar nessa palavra. Cuidado para não ser acometido com essa enfermidade da amnésia espiritual e se esquecer de Deus. Porque esquecer de Deus pode ser muito perigoso. A consequência é muito mais trágica do que uma amnésia física. A amnésia espiritual, as consequências são muito mais tristes. Então, ao dormir, lembre de Deus. Antes de deitar, fala: obrigado, Jesus, eu estou vivo e vou poder descansar no meu lençol limpinho, cheirosinho. Ao acordar, lembra de Deus: obrigado, Senhor, porque eu acordei, fiquei em pé e estou pronto para ir trabalhar. Ao chegar no trabalho, lembra de Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um trabalho. E se a máquina não funciona, ora pela máquina que ela vai funcionar. E na hora do almoço, é Deus que deu aquele almoço para você, lembra de Deus, fala: obrigado, Jesus, pelo almoço que nós temos, gostoso aqui. E à tarde, a hora que você estiver saindo do serviço, agradeça a Deus: obrigado porque mais um dia de batalha eu venci, para a honra e glória do Senhor Jesus. E ao chegar em casa, lembra de Deus, fala: obrigado, Senhor, porque aquela mulher linda, maravilhosa que o Senhor deu para mim como esposa está me esperando. Olha que perfeição de Deus. Muito obrigado, Jesus.
E a hora que vai sentar para jantar, agradeça a Deus. Lembra de Deus o tempo inteiro, que você não tem nada a perder com isso. Mas se esqueça de Deus, que você está em maus lençóis. Esquecer de Deus. A gente, às vezes, tem tantas atividades e acaba se esquecendo. E a mensagem hoje é: não se esqueça. Não se esqueça. Pensa bem nas consequências. Porque o próprio Deus vai destruir quem se esquecer dele. E não vai ter quem salve. E as nações que se esquecem de Deus vão todas, diz aqui o Salmos 9,17, para o inferno. Amém, irmãos? Tem coisas que a gente tem que ter guardado na nossa mente. E não podemos esquecer jamais. E Deus é uma delas. Vamos ficar em pé e vamos orar no nome de Jesus Cristo. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está nos assistindo pela internet, receba esta oração agora juntamente com o povo que está aqui na igreja, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus de amor, por esta palavra. Obrigado por esta alerta que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus. Nós reconhecemos que muitas vezes esquecemos, como eu mesmo testemunhei hoje ao chegar na tua casa. Mas Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está nos alertando e dizendo para nós tomarmos cuidado, porque as preocupações da vida nos levam a esquecer de Ti, e isso não pode acontecer conosco. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo esteja sempre vivo nos nossos corações, e que nós tenhamos sempre o Teu nome, Jesus, na nossa mente vivo, e que possamos lembrar a cada momento da nossa vida que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso protetor, o nosso guia. Eu te agradeço, meu Jesus, por esse culto nessa noite. Eu te agradeço pela ministração do louvor. Eu te agradeço pelas almas que foram restauradas. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos trouxe, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Está encerrado o culto. Não esqueça de fazer a inscrição para o acampamento. Quarta-feira, culto de intercessão na igreja, no nome de Jesus.